condicionada, como a maioria dos meus amigos, né, as minhas amigas, a ter um filho com 13, 14 anos e parar por ali. E não foi isso que eu optei, né? Então, eu desenvolvi as minhas estratégias, digamos assim, para poder superar, né, e mudar essa minha história. Então, hoje eu sou mestre em economia, gestão de recursos humanos, sou master coach pela Febracis, enfim, tenho pós-graduação, 2 graduações, sou CEO hoje da startup Performar, que é uma startup de desenvolvimento de competências, que a gente é luso-portuguesa, né, sendo lançada agora em setembro. Sou diretora-presidente da Seja Legal em Portugal, onde nós temos essas 2 joias aí como diretoras também agora aqui em Braga, né? Sou coach, formadora, tudo na área de alta performance também. Tenho um método que no final eu vou falar um bocadinho sobre ele. Então, o que significa ter alta performance? Para muitos, como eu disse no início, era ter dinheiro, né? Ter uma vida abundante, muito rica, independente de como chegar lá, a alta performance sempre foi muito rotulada, né? E vista como algo inatingível. Então, para nós, para você, né? O que significa ter alta performance hoje? É ter realmente dinheiro, é ter tempo de qualidade com seus filhos, é não ter o filho educado por outra pessoa, por exemplo, né, que não seja nós, é ter tempo para partilhar isso, esses momentos que são importantes, é estar com os amigos, é você ter a tua vida do jeito que você quer que ela seja, e não como ela é condicionada, né, pelo mundo, pela sociedade, enfim. Então, ter alta performance é mesmo subjetivo. E 2 afirmações que, nesse tempo de estudo, eu posso fazer para vocês é: ter alta performance não significa ser rico, não mesmo, tá? E as pessoas querem o bônus, mas não querem pagar o preço. E isso é uma condicionante para a gente não ganhar a nossa alta performance, né? Tudo tem que ter sacrifício, claro. É óbvio que a gente não vai exagerar, a gente vai buscar sempre o equilíbrio, porque equilíbrio também é ter alta performance, né? Também significa isso. E essa frase, eu venho trabalhando ela no meu método há muito tempo, né? Que já para mim, a alta performance ela está ligada a essa autoconsciência de realização, né? O quanto eu me percebo realizando tudo aquilo que eu defino como objetivo para a minha vida e como é realizadas as ações para que eu alcance. A nossa pediatra falou assim: eu sou uma pediatra presente. Isso é ter alta performance. Não basta ser pediatra, né? Ser pediatra, a gente tem um bocado no mercado. Agora, como é traçado os objetivos dessa pediatra? Como é realizadas as ações no dia a dia dela? Como é que você realiza o seu trabalho? Como é que você participa da sua vida? O quanto você é mãe de verdade? O quanto você é pai de verdade? Presente, né? Isso é ter alta performance. Então, essa definição é muito importante. Autoconsciência de realização, em primeiro momento. Depois, traçar esses objetivos e como eu realizo essas ações para chegar lá. E isso está diretamente ligado à nossa forma de pensar, o que a gente chama de mindset, né? E eu trabalho muito isso com os meus coaches, os meus clientes, trabalhando a forma como a gente mapeia o nosso cérebro, de que forma a gente conduz o nosso pensamento. Isso não é meu, é de Napoleão Hill, né? Como é que a gente conduz, como a gente pensa todos os dias? A gente acorda tendo bilhões de pensamentos, de conexões neurais, e como é que eu condiciono esses pensamentos que geram sentimentos e que fazem eu agir todos os dias? Como eu ajo, sendo presente, tá? Então, esse mindset, só voltar para afirmar para vocês uma coisa interessante que a gente observa muito cá em Portugal. A gente tem uma diferença muito grotesca, muito grande, entre o mindset físico, né, fixo, perdão, e o mindset construtivo, evolutivo. O mindset fixo é aquele onde uma vírgula no caminho deu errado e a gente desiste no caminho, a gente para, fala assim: não é para mim. Deu errado aquela vírgula ali, aquela decisão, então significa que não é para mim. É um sinal, e a pessoa já para, né? E quem tem um mindset construtivo, evolutivo, é normalmente uma pessoa que está ali gostando de experienciar. Olha, não foi por aqui, eu vou por ali. Não deu certo com fulano, eu vou com ciclano. E eu vou contornando as situações, né? E o falhanço, como chama cá, né? Ou a derrota, é mais uma oportunidade para eu aprender. Aprendi, não é por aqui, então eu vou por ali. Tá? Então, isso tudo é condicionamento para que a gente tenha alta performance. Deixa eu voltar, que eu passei errado. Ok. E aí, o que a gente está enfrentando hoje? Hoje a gente está a enfrentar um mundo bunny, né? Quem aqui já ouviu falar nessa expressão do mundo bunny? Ainda não? Maravilha.
O mundo Bunny, então, para nós, é esse mundo que a gente está vivenciando hoje. Os neurocientistas têm trazido isso de maneira muito forte. É um mundo onde ele é frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Esse é o mundo que nós, profissionais, empresários, empreendedores, temos que enfrentar hoje. Então, a forma como nós temos que desenvolver a nossa vida, né, os nossos objetivos e o nosso mindset, como eu coloquei, para enfrentar esse mundo Bunny, requer de nós desenvolvimento de soft skills, ou seja, competências transversais que o mercado está a buscar. E isso está começando a ficar em Portugal, né, muito bacana de se ver, está começando a suscitar isso, né, começando a chamar a atenção dos empregadores. Por quê? Porque são essas competências transversais que garantem que esse funcionário, que aquele membro da equipa, que aquele gestor, aquele líder vai conseguir ter alta performance nos resultados dele. Então, desenvolver competências transversais é o segredo para a gente enfrentar o mundo Bunny, frágil, né, ansioso, né, totalmente imprevisível. E aí, nas principais soft skills, porque eu, como mestre na área de recursos humanos, fui pesquisar quais são elas, né, quais são as principais que a gente tem que trabalhar, são essas aqui. A inteligência emocional, principalmente para a gente se conhecer e perceber que nível está o meu conhecimento em relação aos meus sentimentos, né? O quanto eu sinto ou deixo de sentir, o quanto eu sinto em relação às questões do meu dia a dia, as minhas experiências. Então, como eu lido com elas está diretamente ligada à minha inteligência emocional. Por isso ela é tão crucial e a gente tem referência desde Scott Perry, Daniel Goleman, enfim, quem é da área do coach conhece nessas referências. O autoconhecimento, essa percepção em primeira mão, né, de como a minha história se traduz, no quem eu sou, como é que está o meu eu, para que eu possa enfrentar esse mundo Bunny. Ter autorregulação, ou seja, perceber como é que eu faço a gestão de todos os meus ciclos de relacionamento, de minha atuação em todas essas áreas, a liderança, o trabalho em equipa, a autorresponsabilidade. Então, a minha felicidade não depende do meu filho ser bem comportado? Não. Não depende do meu líder ser um bom líder, saber liderar? Não. Não depende do meu salário no final do mês, que é um salário mínimo? Não. Depende das minhas escolhas, das minhas decisões. É autorresponsabilidade, pertence a mim os meus resultados, a minha auto-performance. E aprender a aprender, que a gente está aqui todos os dias e essa competência tem sido apontada pelos especialistas como a principal do século XXI. Todos os dias é dia da gente aprender algo novo, a gente está aqui fazendo isso hoje, né? E o Andrei falou sobre isso também, e acho interessantíssimo. O fato de estar dentro do Recomendo, de ter levantado a bunda do lugar e você podia estar na sua zona de conforto, fazendo o seu trabalhinho, sem alta performance, mas a gente escolheu estar aqui, tendo alta performance, conhecimento, network, aprendendo a aprender. Bom, e para a determinação de tudo isso, né, principalmente dessa atuação nossa com alta performance, o Pousac traz um estudo mesmo que foi desenvolvido para saber qual que é a diferença principal de pessoas que têm alta performance e quem não tem. E foi interessantíssimo, porque esse homem é um cientista. E ele traz para nós a afirmação que as pessoas que têm conexão com Deus têm maior performance. Eu achei isso incrível, né? 14 anos atrás, quando eu li isso, e fui referenciar, fui buscar quem era o Pousac e fui investigar o trabalho dele, e realmente faz todo sentido quando a gente coloca onde o meu eu está, como está a minha conexão com Deus em primeiro lugar. E isso determina a minha conexão comigo mesma, que determina a minha conexão com o próximo. E isso, essa interação faz com que eu tenha alta performance, faz com que eu tenha todos os itens anteriores que eu falei alinhados, né, e gerem alta performance. Pronto. Aqui eu falo um bocadinho do meu método, follow-up de alta performance, onde eu desenvolvi 4 etapas para a gente conseguir chegar no nosso resultado, né, e ter alta performance na nossa vida. Primeiro, conhecendo o que é alta performance de maneira aprofundada. Depois, desenvolvendo técnicas e as ferramentas do coach com os meus clientes, com os meus coaches, trabalhando a motivação interna e externa, e ainda uma outra, que é uma surpresa, que eu trabalho dentro do método, então fiquem curiosos, porque eu não vou falar, e essa é interessantíssima para se ter alta performance, é por isso que uns têm, outros não têm, e não, entra lá e vai lá para o método. E o foco,
tá? Que o foco foi trabalhado ontem também, uma colega nossa lá, né, do Porto, na Invicta, e foi muito top, ela falou muito bacana sobre o foco. Então, aqui muitas pessoas, uma afirmação também que eu acho bacana, muitas pessoas são frustradas na infância, nos sonhos, e acabam se perdendo e deixando esses sonhos serem para outras pessoas, né? Não é para mim, não cabe a mim, ou eu não consigo, e esse sonho é sempre realizado, tá? Quando você não realiza o seu sonho, o outro realiza, né? Quando você não lidera, o outro lidera. Quando você não conquista, o outro conquista. Então, se você ainda não alcançou a sua alta performance, vamos juntos. Está aqui meu Instagram, né? E se interessou, se tocou aí num ponto que é interessante para vocês, contem comigo, tá bem? Tem? Fala. Mete bronca. Fala. Qual o segredo? Ontem uma colega nossa, me ajudem a lembrar, ela é coach também, que ela fez a palestra ontem, Tereza. Ela falou muito sobre o foco e falou muito de posicionamento. E como profissional da mesma área que ela, eu tenho que concordar, né? Foco, posicionamento e constância. A constância, a repetição, chamou muito a minha atenção, porque na minha história de vida foi isso que eu observei. O não desistir no meio do caminho, a constância com que eu fui realizando as ações para chegar até onde eu cheguei, foi o diferencial, né? E aí você vai observar isso, obviamente, quem é Carla? Vamos observar, então, o Michael Jordan. Todo mundo conhece o Michael Jordan, todo mundo já ouviu falar no Michael Jordan. O Michael Jordan afirmava isso o tempo inteiro, né? Várias e várias vezes campeões, né? Campeão, repetitivamente campeão, e ele reafirmava isso, a minha constância, a forma como eu faço a minha entrega, a força que eu me dedico a fazer, muitas vezes fazendo aquilo que eu não quero fazer para alcançar aquilo que eu quero. Então, é isso. Não é mole, não é fácil, todos nós sabemos disso, a gente não precisa repetir, né, a ladainha do dia a dia, a gente já sabe que é assim. E qual é o diferencial para chegar à alta performance? Então, você ter constância, é você não desistir, e a intensidade que você entrega os seus resultados, né? Um entrega o mesmo resultado, tem a mesma família, tem a mesma criação, a mesma educação, estudou nas mesmas escolas, e um entrega a 100% e o outro a 60%. É isso. É a força com que você se dedica, a força com que você emprega, né, nas suas entregas faz a diferença. E isso faz com que a gente chegue à nossa alta performance. Né? Tá respondido? Ia fazer pergunta? Faz atendimento de grupo ou mais individual? Olha, eu tenho feito muito individual, mas agora, com a questão da performar, eu já não consigo mais fazer o individual como eu fazia antes. Ou seja, a minha agenda ficou muito resumida. Então, o que eu faço no método? Eu lanço ele a cada 3 meses, abro a turma e atendo em grupo. E os meus coaches, que são aqueles que eu acompanho, eu consigo atendê-los porque são mesmo contados. Então, eu só abro a vaga quando eu fecho um. Eu entrego um, a gente fechou, tá ok? Aí eu abro a nova vaga para aquele horário, para aquele dia daquele coach poder participar. Então, por exemplo, agora eu não consigo atender ninguém no individual. Pode ser, Carla, eu te pago tantos mil, olha, eu vou ter que pensar como é que eu faço para encaixar, porque realmente não é uma questão do valor financeiro, né? É a entrega, é a alta performance. Eu só vou poder me comprometer se eu realmente tirar, né, terminar aquele coach para poder começar, até porque, como eu falei, né, eu sou empresária e tenho outros projetos também em andamento. Então, para fazer bem feito, para ter alta performance, a gente tem que administrar isso. É lista, é lista. Então, não é sério, não é brincadeira, não é utopia nem coisa do, né, de coach famoso, vocês vão ver que não é. É mesmo porque senão não entrego. Então, eu tenho que botar na lista e vamos lá, vamos começar quando? Olha, no final de outubro, eu tenho uma vagando que provavelmente, se ela não tiver outra meta para alcançar, outro objetivo para a gente resolver, que a prioridade é dela, que está dentro, finaliza no final de outubro, né, os sábados, e eu consigo liberar esse sábado para atendimento. Bom? Boa. A Performar é uma startup luso-brasileira, porque ela é luso-brasileira. Eu estou em Portugal e ela está sendo ela está nascendo, né, em Portugal. Ela é uma startup portuguesa, porém, como eu sou brasileira e o nosso mentor é brasileiro, então ela é luso-brasileira. E o objetivo da Performar é trazer para o mercado português, o tecido empresarial português, essa mudança de mindset que eu falei ali. Por quê? Porque a gente precisa mudar os resultados, performar.
Não adianta eu ter uma padaria que dá certo há 20 anos, mas ela dá 20 anos certo a mesma padaria. Em 20 anos eu podia ter 20 padarias, uma por ano. Isso é uma mudança de mindset. Então, para acontecer essa mudança de resultados, para acontecer essa adaptação ao mercado, isso precisa ser realmente trabalhado. E nós, na Performar, trazemos uma mudança comportamental a partir do ganho de competências. E aí eu fui buscar, na tese do mestrado, pesquisar como eram as formações feitas em Portugal. As formações são feitas a partir de um catálogo de formação que é muito engessado, que não traz as soft skills da maneira que poderia trazer, assertiva, né? Então, nós nos juntamos, na altura do Covid, o que é necessário, que é uma dor, né, para o mercado, e não é só português, é para o mundo, desenvolvimento de soft skills, de inteligência emocional, de flexibilidade, de adaptação nos grupos, nas equipes de trabalho, é para o mundo, não é só para Portugal. E trazemos isso para o mundo, na verdade, virtual. Para quê? Para otimizar o nosso tempo, a gente precisa disso. Então, através da inteligência artificial, a gente desenvolveu um programa e mesmo à distância, ou mesmo sentado na tua casa, você desenvolve competências, né, transversais para atender o que as empresas precisam, o que a gente precisa para viver. Então, é isso. Ela tem produto, que é a plataforma, e serviços, que são as mentorias, o coaching, tudo que a gente vai fazer, né, no dia a dia. Mais perguntas? Tranquilo? Então, aproveitem, sigam lá o Instagram. Queria que quem quiser tire uma foto dela e poste no Instagram para seguir. Isso tem uma coisa para deixar aqui dentro para compartilhar com a gente. Quem quiser, fica à vontade, tá? Bota no stories ali e hoje aparece foto com a